dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. É com muita alegria, muita gratidão a Deus que vamos a mais uma lição de Camilo, né? Estamos no livro Nos Passos da Vida Terrestre, no capítulo 2, cujo título é O Bom Senso, a relação com os desencarnados e o bom senso. Uma lição muitíssimo importante, porque trata de um tema fundamental para nós espíritas, que é justamente a forma como nós nos portamos diante das informações que vêm do plano espiritual. É óbvio que isso inclusive se aplica a qualquer aspecto da nossa religiosidade, a qualquer aspecto da nossa vida, diante do fluxo de informações que nós recebemos, sobretudo no mundo moderno em que vivemos, em que as redes sociais têm um papel tão predominante, em que tudo circula com uma velocidade muito grande, e o que impõe a nós uma dificuldade grande de identificar o que é verdade, o que é fundamentado, o que não é, o que é mentira, o que é desinformação. Então nós temos esse senso crítico aguçado, essa capacidade de ler e interpretar a realidade de forma correta, é algo muito importante para qualquer aspecto da nossa vida, né? Só que no ponto específico da doutrina espírita e da comunicabilidade com o plano espiritual, isso é ainda mais importante, porque de certa forma a própria validade, a própria legitimidade da doutrina espírita repousa sobre essa nossa capacidade de exercer o nosso senso crítico. Basta observar que na introdução do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata dos princípios da doutrina espírita, estabelece a comunicabilidade com os espíritos, é uma das premissas da doutrina espírita, e que o controle universal do ensino dos espíritos é algo fundamental para a doutrina espírita. E quem faz esse controle universal somos nós. Nós não somos uma religião com sacerdotes. Todos nós espíritas, no momento em que recebemos, no WhatsApp mesmo, uma mensagem que se diz mediúnica vindo de um determinado espírito, estamos naquele momento exercendo essa responsabilidade que nos foi legada pelos espíritos de analisar criteriosamente aquela mensagem, não acreditando nela só porque se diz ser desse ou daquele espírito, mas sim pelo seu conteúdo. E daí o bom senso tem um papel tão importante na interpretação dessas mensagens que, infelizmente, nós precisamos reconhecer, tem faltado muito a nós espíritas. Muito. Quantas mensagens equivocadas não são repassadas por nós, que na ânsia de termos uma determinada compreensão do mundo, uma visão de mundo confirmada, aceitamos qualquer conteúdo, com o simples objetivo de ou fazer valer uma posição nossa, individual nossa, ou simplesmente para dizer que nós estamos recebendo, mensagens importantes e quiçá bombásticas do mundo espiritual. E Camilo nos traz nesse capítulo 2, em que ele enaltece a importância de nós termos o bom senso, de exercitarmos o nosso bom senso na interpretação, no estudo das mensagens que vêm do plano espiritual, traz para nós uma parábola de Jesus que é muitíssimo importante, que muitas vezes passa despercebida por nós, que é a parábola do rico e do Lázaro, né? O que nos conta essa parábola? Nessa parábola, Jesus nos conta a história de um homem muito rico, que vivia no fausto, no luxo, comia as melhores comidas em abundância, e que à sua porta tinha uma pessoa pobre com chagas cobrindo toda a sua pele, e que vivia das migalhas desse homem rico, que era absolutamente egoísta e insensível aos pedidos dessa pessoa pobre, dessa pessoa humilde e doente, né? E aí Jesus nos traz o retrato deles após desencarnarem, né? Quando Lázaro, quando o pobre, ascende junto a Abraão, né, que é utilizado figurativamente por Jesus para exemplificar como ele tendo ido nas esferas mais altas do plano espiritual, depois de ter vivido e resgatado o seu passado, resgatado os seus débitos e ter vivido uma vida de provas, de expiações, ele ascende para junto de Abraão, enquanto o rico, que viveu uma vida de confortos materiais, recebeu todas as suas recompensas já em vida, ele vai para o inferno, onde estaria sendo consumido pelas labaredas e pelo calor. Esse é o retrato dessa figura trazida por Jesus para nos trazer, primeiro, deixando bem claro as responsabilidades que cabem a cada um de nós, pelo que fazemos hoje aqui na Terra, em termos morais, de virtudes desenvolvidas,
em relação ao que acontecerá conosco após a morte. Mas o ponto principal que nos traz Camilo, nessa parábola, né, destacado por Camilo nessa parábola, é o momento em que o rico pede a Abraão que permita que Lázaro desça à terra e avise aos seus parentes e diga aos seus parentes dos equívocos que eles estão incorrendo, em que ele incorreu, em relação à vida, em relação a não ter auxiliado os que precisavam de ajuda, de não terem repartido suas riquezas, de ter vivido uma vida insensível, de não ter desenvolvido suas virtudes, e todos esses equívocos que ele cometeu, para dizer a eles, né, para dizer a eles dos seus erros, para que eles mesmos não repetissem esses equívocos. E a resposta de Abraão é sintomática e deveria ressoar nos corações de nós espíritas, porque ele diz: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ainda que alguns mortos ressuscitem, tampouco acreditarão. E por que essa resposta de Abraão na parábola de Jesus é tão importante? Porque, veja, Deus nos oferta inúmeros caminhos de compreensão, de iluminação, de autoconhecimento. E muitas vezes nós ficamos a aguardar o algo a mais, né? Nós queremos ainda mais. Nós não nos saciamos com as ferramentas que temos à nossa disposição e buscamos o mais extravagante, o mais diferente, o novo, para tentarmos validar determinadas posturas. E isso acontece muito com a mediunidade, porque nós, quando analisamos um texto vindo do plano espiritual, muitas vezes não utilizamos do bom senso que Camilo está aqui a nos lembrar e queremos, na verdade, acreditar. Nós queremos queremos receber uma mensagem do plano espiritual. Muito embora tantas já tenham vindo, muito embora Jesus já tenha vindo, muito embora Kardec tenha vindo, nós sentimos essa necessidade de validação por algo que se diga ser do plano espiritual. Nós queremos novas revelações, nós queremos as nossas revelações. E nessa ânsia por receber essas mensagens, por interpretar, por repassar essas mensagens, nós colocamos os pés pelas mãos. Nós nos perdemos porque nós deixamos de fazer o exercício crítico do bom senso, que é o que nós devemos fazer com toda e qualquer informação que chega até nós, seja ela qual for o remetente, não importa. O que importa é que nós precisamos desenvolver o nosso senso crítico para identificar o conteúdo, porque o conteúdo é o principal naquela mensagem. E, portanto, o que Abraão está dizendo, olha, veja, aquelas pessoas, esses parentes do rico, que receberiam a visita de Lázaro, veja, elas têm todo o ensinamento dos profetas para entender da realidade da vida espiritual. Eles têm todo um arcabouço de lições, de histórias. Não é porque vem alguém do plano espiritual lhes contar algo que eles vão se modificar. E aí, o Espírito Camilo vai nos trazer 2 pontos importantes nessa aplicação do bom senso, na interpretação dessas mensagens, que eu queria ressaltar aqui para vocês refletirem também conosco. Que o primeiro é a maturidade para a crença, né? Veja, não importa de onde vem a notícia, nós precisamos estar preparados para internalizarmos aqueles ensinamentos, né? Então, é muito um movimento interno nosso, mais do que externo de vir de fora. E é por isso que é necessário desenvolver o bom senso, a capacidade crítica, nos instruirmos, né? Por isso que o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre o Cristo Consolador, ele vem nos dizer o primeiro mandamento, amai-vos uns aos outros, e o segundo, instruí-vos. Porque o espírita precisa estudar. O espírita não pode aceitar cegamente conteúdos. O espírita não pode ter a preguiça intelectual e deixar de submeter toda e qualquer mensagem que lhe é trazida para o seu crivo, de submeter a uma análise criteriosa, como fazia Kardec e como Kardec nos ensinou. E assim, o Camilo vai nos dizer, ninguém precisa acreditar nisso ou naquilo apenas para ficar na moda mítica ou mística em voga na época, somente para ficar em posição de relevo. Isso seria estrondosa parvulez. Indispensável é que, nesse capítulo do relacionamento com o mundo invisível, a pessoa consulte o seu raciocínio, que leia, que se informe, com quem seja dotado de maturidade e conhecimentos para responder com segurança,
evitando a esfera dos achismos, tão comuns quanto torpes, uma vez que ressumam leviandade. Ou seja, nós precisamos construir em nós essa maturidade para conseguirmos interpretar essas mensagens, nos desfazermos dessa vontade, dessa necessidade, dessa ânsia por uma revelação nossa, por uma revelação nova, quando nós já temos a revelação principal, que é a doutrina espírita em nossas vidas, que são as obras básicas da doutrina espírita, que são as obras psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco, médiuns confiáveis, né? Na terminologia utilizada por Kardec no livro dos médiuns. Nós não precisamos de novas mensagens, nós já temos todas as ferramentas para desenvolvermos a nossa maturidade da nossa crença. Agora, sem necessidade de WhatsApp, não precisamos estudar. Precisamos nos dedicarmos ao estudo espírita sério, evitando que a nossa imaturidade nos leve a aceitar toda e qualquer informação, por mais absurda que seja, como sendo uma nova revelação, uma nova verdade. E aí, Camilo vai perguntar, por que acreditar somente em algo que seja dito por desencarnados, por guias ou mentores, se os desencarnados não têm o privilégio absoluto da verdade? Por que não tratar de desenvolver o próprio poder reflexivo, o próprio discernimento que possibilita o entendimento dos variados fenômenos da nossa vida, bem como da existência como um todo? Repisemos que algo será verdadeiro e belo, justo e lídimo, não por ser a voz dos desencarnados, porém por trazer as marcas da lucidez, da reflexão bem estruturada, devidamente ajuizada, que é o que devemos buscar. Vejam, meus amigos, a lição não poderia ser mais clara. A lição de Camilo vem a nos repisar algo que veio desde Jesus, da parábola do rico e do Lázaro, passando por Kardec, que nos ensina a necessidade do estudo crítico, sério, que nos ensina que fé verdadeira é só a fé raciocinada, como no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé que transporta montanhas, quando Kardec nos ensina que a fé verdadeira é apenas aquela que consegue estar frente a frente com a razão em todas as circunstâncias. Fé raciocinada. É isso que nós precisamos desenvolver com o estudo, com o bom senso, estando cientes de que nós precisamos buscar no nosso próprio crescimento espiritual a maturidade para analisar esses conteúdos, tal como Kardec fez no momento da codificação espírita. Sempre, meus amigos, no contato com qualquer mensagem de desencarnado, seja por qualquer meio, livro físico, vídeo no YouTube, vídeo no Instagram, mensagem de WhatsApp, nós precisamos sentar e refletir, utilizando as balizas das revelações que já nos foram concedidas por Deus, como é a doutrina espírita. Se há um espírito, uma mensagem supostamente de um espírito, que supostamente é evoluído, a nos dizer do advento do mundo de regeneração, eu preciso comparar essa mensagem com o que já nos foi ensinado por Emmanuel, com o que já foi dito por Kardec, para nós verificarmos se há ali lucidez, se há ali uma profundidade, um pensamento estruturado que nos permita assegurar que aquela é uma boa comunicação. Nós precisamos ter esse rigor, é muito importante. Lembrando, por fim, que o objetivo da doutrina espírita, isso é dito por Kardec em todas as obras básicas, não é a coleta de mensagens do mundo espiritual. O objetivo da doutrina espírita é o nosso aperfeiçoamento moral. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço, pela disciplina, pela luta para conter as suas más inclinações. Não importa quantas mensagens nós recebamos do mundo espiritual, porque o nosso objetivo aqui não é acumular mensagens, mas sim internalizar essas mensagens em nossos corações para nos tornarmos melhores, para cumprirmos o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra.
importantíssima mensagem de Camilo, que ela ressoe em nossas mentes e em nossos corações e nos ajude a construir o nosso bom senso, a nossa maturidade religiosa, para que consigamos também, por nossa vez, contribuir para o desenvolvimento da doutrina espírita. Muito obrigado pela paciência, pela companhia. Que a paz do nosso querido Mestre e amigo Jesus esteja sempre conosco, em nossos lares, em nossas famílias, por toda a nossa vida. Até a próxima.